O padrão USB, Universal Serial Bus, que significa assim bem superficialmente uma entrada serial universal. Basicamente uma conexão que você pode utilizar para diversos dispositivos. No início ele começou justamente com a ideia de simplificar diversas interfaces, substituindo boa parte das portas que eram utilizadas naquela época, usando um único tipo de conexão, uma conexão universal. A versão 1.0 foi lançada em 1996. Eu tinha 5 anos de idade. Ai, que lindo. E tinha uma velocidade de transferência de apenas 12 megabits por segundo. Em 1998 foi lançada a versão 1.1, que era um pouquinho mais rápida. No ano 2000 foi lançada a versão 2.0, que foi a versão que fez com que esse tipo de conexão viesse a ser amplamente utilizada. Eles chegavam não a 12 Mbps, ou megabits por segundo, e sim a 480 megabits por segundo. Nossa, era muito rápido. Em 2008, a versão 3.0 foi lançada, chegando a uma velocidade de conexão de até 5 gigabits por segundo. Isso é mais de 5.000 megabits por segundo. Na versão 3.0, o conector já era um pouquinho diferente, tendo 9 pinos no conector, ao invés de 4 pinos como eram os outros. Mas mesmo com essa pequena diferença no conector, ele ainda era compatível com as outras versões. Se um dispositivo 3.0 for usado em uma porta 2.0, funcionará normalmente. Mas é claro, ele não vai funcionar a 5 gigabits por segundo, ele vai funcionar a 480 megabits por segundo. Agora, se você conectar um dispositivo USB 3.0 em uma porta 3.0, aí sim a velocidade pode chegar a 5 gigabits por segundo. Entre os pontos fortes da conexão 3.0 não está só a velocidade. Ele também consome menos energia e fornece mais energia. Aí em 2013 chegam os novos USBs 3.1, que basicamente usam o mesmo padrão que o 3.0, só que com ainda mais velocidade, podendo chegar até 10 gigabits por segundo, ou seja, 10.000 megabits por segundo, mais ou menos. Então nós pulamos lá da versão 1.0 com 12 megabits para 10.000 megabits. Bom, desde o início, como você pode ter percebido, o foco sempre foi a compatibilidade nesta conexão. Isso significa que, tirando o quesito de fornecimento de energia, que muda entre uma versão e outra, os USBs são compatíveis entre si. Isso na teoria, justamente por conta da diferença entre transmissão de energia. Agora você sabe quais são as versões: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 e 3.1. Mas aí, existem diferentes tipos de conectores USB. E é aí que entram as letras. O tipo A é o mais conhecido. Com certeza você já viu este conector em algum lugar. Se você não viu, certamente você é um alienígena. Mas também existe o Mini A, que é este aí, e o Micro A. Este Micro A é difícil de ver. Ele se parece muito com o conector que usamos no nosso celular, mas não é. Este é retangular, o outro tem certas diferenças, você vai ver. Aí nós temos o tipo B. O tipo B, você já deve ter visto também, provavelmente em impressoras. Eu tenho um microfone também que utiliza esse tipo de conexão para ser plugado no computador. Então foi um tipo de conexão bastante utilizada, ainda é utilizada em alguns equipamentos. Aí nós temos o Mini B e o Micro B. O Micro B, sim. Este Micro B são os conectores que nós utilizamos na maioria dos celulares, para carregar e para também transferir dados, enfim. E aí nós temos um incrível conector do tipo C, que está se popularizando cada vez mais agora. Ele é meio parecido com o Micro B, mas não tem nada a ver. Ele tem laterais arredondadas e é simétrico. Isso significa que você pode plugar de um lado ou do outro, pode colocar de qualquer lado que ele vai funcionar. E no caso do tipo C, não existe o Mini C, Micro C, é só o tipo C mesmo. Ele já é pequenininho assim por natureza e não existe outro tipo de conector do tipo C. Então os USBs 2.0, para você ter uma ideia, usam 4 pinos. Os USB 3.0 usam 9 pinos. O USB tipo C usa 24 pinos. Então dá para ver aí que ele tem uma capacidade muito maior de transferência de dados e energia. Ele está se tornando cada vez mais comum em computadores portáteis que estão sendo lançados. E ele utiliza o mesmo tipo de conexão que o Thunderbolt 3, que é basicamente um tipo de interface paralela ao USB. Thunderbolt 3 pode chegar até 40 gigabits por segundo. Então, para nós concluirmos, a numeração tem a ver com a versão do USB. E a versão do USB tem a ver com a velocidade que ele possui e a capacidade de fornecimento de energia. Enquanto as letras têm a ver mais com o tipo do conector mesmo. Fala pessoal, eu sou o Sir Feijão, eu sou um dos especialistas tech aqui do Submarino e nesse vídeo eu vou falar qual a diferença entre CPU e GPU.
Vamos tentar entender aqui hoje qual é a diferença entre GPU e CPU e aonde que a gente investe nosso dinheiro quando a gente está comprando um computador para cada cenário, né? Eu vou focar um pouquinho para jogo porque é mais a minha praia, mas assim, vamos entender essa diferença. Primeiro, a CPU. A CPU, ou Central Processing Unit, a unidade de processamento central. Ela, numa comparação simples, seria o cérebro do computador. É onde tudo é processado, tudo conflui para a CPU, por isso Central Processing Unit, né? Processamento central. Tudo está ali, então todos os cálculos que o computador faz vão passar por ali. Já na GPU, ou Graphic Processing Unit, unidade de processamento gráfico, ou VPU, unidade de processamento visual, é uma unidade dedicada ao processamento de gráficos e somente gráficos. É claro que hoje em dia, já com o super avanço das GPUs, você tem placas que conseguem hoje em dia fazer inteligência artificial, tem governo usando GPU para fazer cálculo de trajetória de furacão e tornado. Então assim, sim, a GPU é muito mais ampla do que só gráfico, mas no nosso computador, no nosso caso, GPU é para processamento de gráfico. Então, é uma placa com seu processamento dedicado todo para essa parte gráfica. E aí fica a grande dúvida. Aonde que eu devo investir? Eu devo ter um cérebro, uma CPU melhor de todas e o meu GPU pode ser mais ou menos? Ou é ao contrário? Eu invisto tudo em gráfico e o meu CPU pode ser mais ou menos? Essa é a grande dúvida e a única maneira de responder isso é primeiro perguntando assim, para que você está usando o seu computador? Tá? Porque o que acontece? A GPU ela vai acelerar e muito o processamento gráfico do seu computador. Agora, se você tiver uma super GPU e um CPU que não aguenta, o CPU pode não aguentar a GPU. E aí você não está nem fazendo bom uso da sua GPU. Então, o que acontece? Se você vai jogar jogo, que eu acho que é um pouco o caso que a gente está discutindo aqui, você tem que e sempre terá que ter uma boa placa de vídeo, uma boa GPU. Agora, se a sua CPU não for condizente com a sua GPU, não vai adiantar. Então você tem que ter uma CPU boa também. Se você não vai fazer uma máquina especialmente dedicada para jogo, uma CPU boa, e eu tô falando aí de um Intel i7 para cima, quem sabe um i9, especialmente da linha HQ, que é uma linha dedicada para processamento de alta qualidade de gráfico, você consegue ter o processamento gráfico incluído na CPU. É claro que vai sempre ficar atrás de uma boa GPU, porque você tem uma CPU fazendo tudo e mais o processamento gráfico. Mas se você não for dedicar exclusivamente para jogo essa máquina, uma boa CPU resolve o caso. Daí parece que a gente continua na dúvida, né? Então, quem já trabalhou com hardware tem a seguinte noção. A melhor coisa de todas é você ter um bom azeitamento entre as unidades, ou seja, uma boa placa gráfica alinhada com um bom CPU. Nem todo mundo tá com o dinheiro para investir nos dois de uma vez. A beleza de ter um PC versus um console, na minha opinião, é a possibilidade de você ir fazendo upgrades lentamente. Isso é impossível num console. No console, o máximo que você dá um upgrade é você comprar um HD maior para ele. No caso do seu computador, você pode dar um upgrade na sua CPU, depois na sua GPU e por aí vai. Eu recomendo você ter um bom computador que une essas duas coisas. Então, uma CPU pode até ser um i5, pode um i7, agora com uma boa placa de vídeo integrada. Essa é a meta maior, ter um computador equilibrado e balanceado, uma boa CPU e uma boa GPU. Eu tô aqui com o meu Acer Aspire VX e é o seguinte, ele tem uma configuração, ele tem o i7 da linha HQ, que já é bem top, e ele tem uma NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, que é uma bela de uma placa gráfica. Esse tipo de computador, esse tipo de notebook gamer, ele já vem calibrado para você. Você pode até pegar um i5 e botar com umas 1050 e você vai ter um rendimento incrível. Eu vou botar na descrição 3 computadores que eu recomendo que tem no Submarino, que tem esse balanceamento perfeito, que é o Acer Aspire VX, o Dell Inspiron 15 Gaming e o Samsung Notebook Odyssey. Agora, para não ficar tudo muito na teoria aqui, eu vou fazer um teste no Acer, que é o seguinte. Existe um site chamado User Benchmark, onde você baixa um programinha, ele roda uma série de testes e ele te dá uma pontuação baseada no resto da comunidade. Agora, o que eu quero fazer de teste aqui para vocês entenderem é, eu vou rodar o teste usando só a CPU e depois eu vou rodar só com a GPU. E a gente vai ver a diferença que isso dá, especialmente na parte gráfica, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, já baixei o programa, vou rodar aqui, tá? Vou acelerar um pouco porque ele faz um bando de outros testes, leitura de disco, velocidade da memória, mas o que eu quero mesmo é que vocês vejam é a diferença gráfica, aqui. Agora eu estou rodando na placa integrada, ou seja, o processamento está todo na CPU e não na GPU dedicada na NVIDIA. Você vê que o quadro por segundo, o FPS, já está bem baixo, né? Olha só, a detecção de colisão. Aqui também você vê mais detalhado. Dá para ver que o FPS está bem baixo.
a gente vai ver aqui agora no final, ele vai dar os números, olha só, você vê 20, 28, 19, 31, 17 FPS, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar agora na placa de vídeo da NVIDIA dedicada, tá? E vou rodar o mesmo teste igualzinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou acelerar a parte que não interessa, que não é de gráfico, que é memória e HD, etc e tal. E aí vamos ver já agora, ó, olha a diferença. Se você consegue perceber, os quadros por segundo estão muito mais altos. Tá? Você vê que a animação rola muito mais suave, porque agora a gente está direto numa placa de vídeo dedicada. A CPU está livre para fazer o que ela precisa e a GPU está livre. Olha na detecção de colisão. Olha nesse. Esse a gente nem chegou a ver tudo isso no outro. Você vê bem diferente. Muito mais suave a animação. E olha os números agora no final. Você tem 125, 80, 131, 81, 120, 80. Ou seja, é muito diferente, né? Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre o que é uma GPU, o que é uma CPU e como que as duas funcionam em harmonia junto. Está querendo comprar um processador novo ou um notebook novo e não tem ideia por onde começar? Então vamos falar um pouquinho sobre como escolher processadores e qual é o melhor modelo para você. Saber se o processador do seu computador é bom ou não já foi uma tarefa bem mais fácil. Até o ano de 2005, a Intel e a AMD lutavam para conseguir processadores cada vez mais potentes através de ganho de frequência, ou velocidade do clock, como é chamado. Se o equipamento tinha 2 GHz de frequência, por exemplo, certamente ele era melhor do que o de 1,5 GB. Então, fácil, né? Você olhava lá a especificação, acabou, o meu é melhor que o seu, beijo, um abraço, vamos embora. Mas, como a vida é uma caixinha de surpresas, a Intel chegou em um limite físico de 3,8 GHz, onde o gasto energético e a quantidade de calor criada pelo processador para cada avanço de frequência tornavam inviável seguir dessa forma. Isso porque ia sair muito caro manter um processador energizado e frio acima de 3,8 GHz. Para vocês terem uma ideia, na época, esse processador que eu comentei consumia 115 watts por hora. Processadores desktop bem potentes atualmente gastam mais ou menos 57 watts, metade do que era. Um Core i5 mediano gasta apenas 35 watts e um processador automatizado para notebooks gasta cerca de 15 watts. Então eles tiveram que crescer por outro lado, são bem mais eficientes. Essa evolução só foi possível através da adoção da tecnologia de multiprocessadores, que foi iniciada com a linha Pentium-D na mesma época, lá em 2005, e que seguiu com a criação da microarquitetura Core, que também dá nome aos novos processadores da Intel, o Core i3, o Core i5 e o Core i7, que são os modelos que a gente vai falar hoje. De lá pra cá, passamos por várias microarquiteturas, mas os processadores Core i3, Core i5 e Core i7 se tornaram a primeira linha da empresa, presentes na maioria dos computadores e notebooks atuais. Mas afinal, qual que é a diferença entre eles? É isso que a gente vai falar aqui hoje. O primeiro deles é o Core i3, que é a mais básica das opções. Abaixo dele temos alguns modelos, como o Celeron e o Pentium Dual Core, que são bem fraquinhos. No geral, um Core i3 conta com 2 processadores físicos, e é conhecido como Dual Core, e pode trabalhar com mais 2 processadores digitais, tecnologia que a Intel chama de Hyper-Threading. É como se cada um dos processadores reais pudesse se dividir em 2, criando um quad-core digital. Processadores com essa função têm um rendimento até 30% maior do que os que não têm, então é um bom adicional. A memória cache é entre 3 e 4 megas e já ajuda a rodar softwares mais pesados do que versões anteriores desse processador, enquanto o gasto energético chega a um máximo de 51 watts. Esses são processadores baratos e úteis, já que podem chegar até 32 GB de RAM. Os modelos Core i5, por sua vez, geralmente já contam com 4 processadores, trabalham com uma memória cache entre 3 e 6 megas e dependendo se ele é notebook ou desktop, o seu gasto energético varia entre 15 watts e 91 watts. Além de ser uma linha de processadores mais versátil do que a anterior, a grande diferença do Core i5 está no surgimento da função Turbo Boost, que melhora a performance de forma temporária. Pelo nome parece algo complicado, mas é fácil. Em momentos em que você precisa de um processador melhor, como na renderização de um vídeo ou numa cena mais pesada de um jogo, o processador vai além do limite dele, realizando pequenos incrementos de frequência que fazem com que ele gaste mais energia e esquente mais. Mas é claro, que entregue o que precisa. Não dá para ficar usando essa função sempre, mas em pequenos momentos onde o computador está precisando, ele usa essa função. E é por isso que os modelos da Intel geralmente entregam uma performance boa, se comparado com os modelos da AMD, que normalmente ganha nos mais baratinhos, mas não lá nos mais potentes.
Além disso, esses modelos contam também com placa de vídeo integrada que tem melhor rendimento do que o Core i3 e que aceitam 64 GB de RAM nos modelos de maior rendimento. Uma dica é, se você está montando um computador para jogos, os processadores dual-core de maior clock são preferíveis, enquanto para renderizações de vídeo, imagens ou 3D, um processador quad-core é a opção, já que ele consegue dividir as tarefas. Ele vai renderizando ponto por ponto e cada core renderiza um ponto. Sabendo disso, dá para dizer que os processadores Core i5 suprem a necessidade da maioria do público. Se você precisa de algo mais específico, tem a linha Core i7. Estes são os processadores top de linha da Intel, quer dizer, não é top, porque tem uns Intel Xeon de $2.000 que são tipo, meu Deus, que processador incrível. Mas eles chegam muito perto, já que apesar da maioria dos modelos mais conhecidos de i7 serem quad-core, o modelo mais potente dele é um deca-core de 25 MB de memória cache. É poder demais para um processador só. De qualquer forma, a linha Core i7 é a mais cara entre as analisadas, afinal ela entrega o que existe de melhor para cada um dos segmentos. Existem processadores de baixo consumo e com rendimento menor para notebooks, equipamentos intermediários para quem precisa de um pouco mais de desempenho e processadores super potentes com 4 espaços para memória RAM e tudo que um profissional hardcore precisa e pode pagar. Então ele é bem maleável e com o melhor de tudo. Para o consumidor comum, no entanto, a evolução perante um Core i5 não é tão grande assim, então vale a pena ficar de olho na relação preço-desempenho, porque eles são mais caros sim. Vamos colocar então os processadores da Intel em um panorama geral, pensando em sua capacidade de processamento. Do lado esquerdo, começamos com a linha Celeron, que tem o pior desempenho, mas é também uma das que menos gasta energia, além de ser a mais barata. A linha Pentium vem logo depois, com velocidade de frequência parecida com a do Core i3, mas com uma memória cache menor, de 2 MB. Temos depois as 3 linhas comentadas no vídeo e por fim os processadores high-end da Intel Xeon, que ficam acima dos $1.000 e é claro, são para usos extremamente específicos. É aquele melhor top que a gente falou lá. Ainda temos a linha M de processadores para notebook, que contam com um gasto energético de menos de 5 watts por hora, que garante maior tempo de bateria. Infelizmente, eles ficam um pouquinho abaixo dos modelos comuns de Core i3, i5 e i7. A linha Atom é para celulares e tablets, enquanto a linha Quark para a internet das coisas e a Itanium para servidores. Sabendo disso, o importante é escolher um modelo atual e que reflita suas necessidades. Para isso, é legal entendermos como funciona a nomeação dos processadores lá da Intel. O primeiro número que aparece depois do nome dele reflete a geração do processador. É bom possuir sempre o modelo mais atualizado. Agora, no final de 2016 e começo de 2017, a gente está passando da sexta para a sétima geração. Então, o comum mesmo é encontrar modelos de sexta, no máximo quinta geração. Vocês estão vendo aqui na tela as nomenclaturas utilizadas pela empresa, então basta checar qual que é o seu uso, se é para jogo, se é para notebook e encontrar o modelo para você na descrição. Aliás, se você já está interessado em alguns modelos de processador e não sabe qual é o melhor, tem um site chamado CPU Benchmark que dá uma nota para elas e que também vai estar na descrição. É só olhar lá, comparar os dois modelos e ver qual é o melhor para você. Eu realmente espero que com todas essas informações você se sinta bem mais preparado para escolher um processador, um computador ou um notebook, sabendo se ele vale a pena ou não. A memória RAM é uma das principais peças do computador. A função dela é guardar dados temporariamente para que o processador possa acessar informações importantes com rapidez. Basicamente, todo aplicativo ou jogo que você abre precisa guardar os arquivos mais usados em algum lugar, e o componente essencial nessa hora é a memória RAM. Apesar de armazenar arquivos, a memória RAM não executa a mesma tarefa que o disco rígido. Diferente do HD, ela é um componente volátil, ou seja, não mantém informações permanentemente. Isso significa que quando você desligar o PC, todo o conteúdo que está gravado nela será apagado. Outra característica que a diferencia dos demais tipos de memória é o tipo de funcionamento. A sigla RAM significa memória de acesso aleatório, ou seja, os dados não são armazenados ou acessados de forma sequencial. Tal característica garante versatilidade à memória, pois os demais componentes do computador podem acessar qualquer conteúdo dela de forma rápida. É importante salientar que quanto maior a quantidade de memória disponível, mais programas podem ser abertos. Para games, a memória RAM desempenha um papel mais importante,
pois os jogos precisam armazenar dados constantemente e acessá-los com grande velocidade, visto que CPU e placa de vídeo trabalham constantemente para oferecer a continuidade das fases. Claro, por se tratar de um local de armazenamento de arquivos temporários, a memória RAM não precisa ter a mesma capacidade de um disco rígido. Basicamente, a quantidade depende do sistema operacional e dos softwares utilizados. Aplicativos mais robustos podem exigir mais memória, visto que eles trabalham com um grande volume de informação. Além da quantidade de espaço, a memória RAM grava os dados em uma frequência para a qual foi programada. Da mesma forma, outros componentes acessam as informações usando o mesmo clock, possibilitando a sincronia e o perfeito funcionamento. Esse valor é especificado em MHz ou GHz, que quanto maior, mais rápido é o funcionamento da memória. Para facilitar um pouco, as fabricantes trabalham com padrões. Atualmente, as memórias do tipo DDR3 são as mais populares. Todavia, conforme proceder a evolução dos computadores, novas especificações serão adotadas. Como você deve imaginar, o próximo padrão para PCs será o DDR4. Memória RAM do tipo DDR também pode ser encontrada em placas de vídeo, smartphones e outros gadgets. Pessoal, hoje separei um assunto aqui decorrente de muitas provas relacionado ao tema hardware. O assunto é memórias. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de memória e para que servem essas memórias e como você identificar elas nas provas, beleza? Então dá uma olhada aqui. Tenho dois tipos de memória. Eu tenho as memórias principais ou primária, né? A memória principal ou primária, a gente vai falar sobre elas, e a memória auxiliar ou secundária. Então elas se dividem só nesses dois grupos, ou primária ou secundária. No caso, é principal ou auxiliar. Vem aqui, vamos falar primeiro sobre as memórias primárias. Nas primárias a gente tem somente 3 memórias, que é a memória cache, a memória RAM e a memória ROM. Somente essas 3 memórias, elas são primárias ou principais, tá? No caso da memória cache, ela é uma memória do processador. Para que serve a memória cache? Toda vez que você executa um programa, imagina o seguinte, que você está com o computador ligado e abrir o Word. O Word vai demorar lá, vamos falar, 4 segundos para ele abrir e você poder usar. Você abriu o Word, olhou, fechou o Word. Quando você abrir o Word de novo, ele vai demorar menos de 2 segundos para abrir. Veja que na segunda vez ele abriu mais rápido do que na primeira. Por que isso? Porque as informações que o processador precisava para executar esse Word, ele armazenou na memória cache. Então, a memória cache armazena as principais informações na execução do programa. Então, por isso, toda vez que você executar um programa na segunda vez, uma tarefa na segunda vez, ela vai ser executada mais rápida do que na primeira, porque essas informações estão na memória cache. Então, eu não preciso reunir essas informações novamente. Essas informações já vão estar ali. Então, por isso que esses programas que você executa, você pode fazer o teste. Eles vão abrir mais rápido na segunda vez. Beleza? A segunda memória é a memória RAM. A memória RAM é responsável por armazenar os programas em execução. Todos os programas, quando você abre esses programas, eles estão em execução armazenados dentro da memória RAM. O próprio sistema operacional também fica armazenado dentro da memória RAM, tá bom? Então, tudo que for armazenado aqui, tudo que estiver em execução, estiver sendo utilizado, tudo que o processador estiver executando, vai ficar armazenado dentro da memória RAM. A unidade de medida que você usa normalmente aqui para a memória RAM é a unidade gigabytes, tá? Para você poder identificar. Aqui em memória cache é megabytes, é o mais comum de aparecer nas provas, tá? Às vezes você vê modelos de memória RAM. Você tem a memória RAM, por exemplo, a SRAM, que é a memória estática, que é mais rápida que a memória dinâmica. Mas às vezes ele coloca esses nomes aqui para confundir você, mas o importante é que você saiba que a questão está falando sobre memória RAM, tá bom? E por último, eu tenho a terceira memória principal aí, ou primária, que é a memória ROM. A memória ROM, ela é uma memória da própria placa-mãe e armazena informações permanentes. A diferença entre memória RAM e ROM são bem
como eu posso dizer, são bem opostas. Por exemplo, aqui na memória RAM, ela só vai armazenar informações enquanto houver energia do computador. Enquanto o computador, ou seja, estiver ligado. Teve uma queda de energia, toda a informação da memória RAM é perdida. No caso da memória ROM, essa informação continua fixa, ela continua permanente, mesmo que você perca a informação, mesmo que você não tenha energia armazenada. Quer ver um exemplo bacana de memória ROM? Pensa numa calculadora. Pensou? Mesmo que ela não tenha pilha, você, alguns dias depois, colocar uma bateria nova nela, ela não vai continuar multiplicando, dividindo, fazendo as operações? Por quê? Porque a escrita, o código para que ela realize essas operações estão armazenados num chip de memória ROM. Então isso que é uma informação permanente. Mesmo sem energia, aquela informação continua gravada. Eu não altero aquela informação. Tá bom? Então aqui, da memória RAM, como eu disse, nós temos os dados não são permanentes, na memória ROM os dados são permanentes. Aqui o usuário na memória RAM tem acesso à alteração dos dados, na memória ROM eu não tenho essa alteração. Tranquilo? Beleza? Então a memória ROM, normalmente o exemplo de memória ROM aqui é mais comum, é o BIOS do computador. Tá? Beleza? A memória ROM vai ser usada no momento que você liga o computador. Tá? No momento que você liga o computador, ela vai fazer a leitura de todos os itens de hardware do seu computador. Tá? Então, nesse momento que ela vai trabalhar. Vamos falar agora sobre as memórias secundárias ou auxiliares. Pessoal, memórias secundárias ou auxiliares são as memórias, são as unidades de armazenamento. Toda unidade de armazenamento vai ser uma memória secundária. Por exemplo, HD, CD, pendrive, o SSD, que é o Solid State Drive, e, por exemplo, fita DAT. Tá? Então, todos esses aqui, disquete, esses caras são exemplos de unidades de armazenamento, ou seja, são memórias secundárias. Então, primária, nós temos 3, cache, RAM e ROM. Um detalhe importante, dessas 3 memórias primárias, a mais rápida, com maior velocidade de processamento, é a memória cache. Ok? E as memórias secundárias, que são as unidades de armazenamento. Um parênteses importante é falar aqui, por exemplo, sobre o pendrive, que é um tipo de memória flash. Silvio, o que é memória flash? Memória flash é uma memória onde os dados podem ser alterados, porém eu não preciso de energia para manter esses dados armazenados. Então, o pendrive é o melhor exemplo disso. Você viu que ela tem uma certa semelhança com a memória RAM. Por quê? Eu posso alterar os dados, porém a diferença é eu não preciso de energia para manter esses dados armazenados. O SSD também é um exemplo de memória flash, porque eu tenho a informação em circuitos integrados e eu também não preciso de energia para manter esses dados. Tranquilo?